Livro do Gênesis, capítulo 21. O Senhor visitou Sara, conforme havia prometido, e realizou tudo o que lhe havia dito. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão em sua velhice, exatamente no tempo que Deus havia anunciado. Abraão deu ao filho que Sara lhe dera o nome de Isaque. Quando Isaque completou 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu seu filho Isaque. Então Sara disse: Deus me fez sorrir, e todo aquele que ouvir esta notícia sorrirá comigo. E acrescentou: Quem poderia imaginar que um dia se diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? No entanto, dei à luz um filho em sua velhice. Nota contemplativa. O nascimento de Isaac manifesta que as promessas de Deus não dependem das limitações humanas. Quando tudo parece impossível, a fidelidade do Senhor faz florescer uma vida nova. O menino cresceu e foi desmamado. No dia de seu desmame, Abraão ofereceu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho de Agar, a egípcia, brincando com Isaque. Então disse Abraão: Expulsa esta escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro juntamente com meu filho Isaque. Essas palavras entristeceram profundamente Abraão por causa de seu filho. Então Deus lhe disse: Então não te aflijas por causa do menino e da escrava. Escuta tudo o que Sara te disser, porque é por meio de Isaque que será chamada a descendência prometida. Mas também farei do filho da escrava uma grande nação, porque ele também é tua descendência. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo. Tomou pão e um odre com água, colocou-o sobre os ombros de Agar, entregou-lhe o menino e a despediu. Ela partiu e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do odre acabou, colocou o menino debaixo de um arbusto. Depois afastou-se à distância de um tiro de arco e sentou-se, dizendo consigo: Não quero ver o menino morrer. Ali permaneceu sentada e começou a chorar em alta voz. Deus ouviu o clamor do menino. Então o anjo de Deus chamou Agar do céu e lhe disse: Que tens, Agar? Não tenhas medo. Deus ouviu a voz do menino, exatamente onde ele está. Levanta-te, toma o menino pela mão, porque farei dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Aproximou-se, encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se exímio arqueiro. Passou a viver no deserto de Parã, e sua mãe escolheu para ele uma esposa da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, disseram a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, jura diante de Deus que não agirás com falsidade contra mim, nem contra meus filhos, nem contra meus descendentes. Assim como fui leal contigo, sê também leal comigo e com esta terra onde vives como estrangeiro. Abraão respondeu: Eu juro. Depois Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos dele haviam tomado à força. Abimeleque respondeu: Não sei quem fez isso, tu também não me informaste, e somente hoje fiquei sabendo do ocorrido. Então Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. Assim, os dois fizeram uma aliança. Abraão separou 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou: Que significam estas 7 cordeiras que colocaste à parte? Abraão respondeu: Receberás estas 7 cordeiras de minhas mãos como testemunho de que fui eu quem cavou este poço. Por isso, aquele lugar recebeu o nome de Berseba, porque ali ambos prestaram juramento. Depois de concluírem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou um tamargueiral em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E permaneceu por muitos dias como estrangeiro na terra dos filisteus. Nota contemplativa. O poço de Berseba torna-se sinal da fidelidade de Deus, que oferece água e vida em meio ao deserto. Assim também Cristo, conforme o Evangelho segundo São João, capítulo 4, apresenta-se como a fonte da água viva que sacia para sempre.
Para o Gênesis, capítulo 21, o comentário patrístico mais profundo e influente da tradição católica é, sem dúvida, o de Santo Agostinho, porque ele próprio afirma que este capítulo deve ser lido em chave tipológica, revelando a passagem da Antiga para a Nova Aliança. Essa interpretação foi assumida posteriormente por numerosos padres da Igreja e está em plena consonância com a leitura que o próprio São Paulo faz em sua carta aos Gálatas, capítulo 4. Versículos 21 a 31. Era comentário patrístico, Santo Agostinho, obra A Cidade de Deus, de Civitate Dei, livro 16, capítulos 31 e 32. Comentário Santo Agostinho ensina que a história de Sara, Agar, Ismael e Isaac não deve ser entendida apenas como um relato familiar da vida de Abraão. Sob a inspiração do Espírito Santo, esses acontecimentos anunciam profeticamente o mistério da salvação realizado em Cristo. Segundo Agostinho, Sara, a esposa livre de Abraão, representa a Jerusalém celeste, isto é, a nova aliança, da qual nascem os filhos da promessa. Já Agar, a serva egípcia, simboliza a antiga aliança, ligada ao Monte Sinai e à condição de servidão sob a lei. Por isso, Isaac não é apenas o filho esperado por Abraão. Ele prefigura todos aqueles que renascem pela graça de Deus. Seu nascimento não resulta simplesmente das forças da natureza, pois seus pais já eram idosos, mas da fidelidade divina às promessas feitas muitos anos antes. Da mesma forma, Ismael representa aqueles que permanecem apenas na descendência segundo a carne, enquanto Isaac representa os que pertencem ao povo de Deus pela fé e pela promessa. Quando Sara pede que Agar e Ismael sejam afastados da casa, Agostinho observa que não se trata de um gesto de simples severidade humana. O próprio Deus confirma a decisão, porque ela possui um significado profético. A herança definitiva pertence aos filhos da promessa, e não aos que permanecem apenas na antiga condição da lei. Ao comentar a água encontrada por Agar no deserto, Agostinho vê um sinal da misericórdia divina, que jamais abandona aqueles que clamam por ele. Embora Ismael não seja o herdeiro da promessa messiânica, Deus permanece fiel também para com ele, fazendo dele uma grande nação. Assim, a justiça de Deus nunca elimina sua misericórdia. Por fim, Agostinho observa que Abraão planta uma árvore em Berseba e invoca o nome do Senhor, o Deus eterno. Para ele, esse gesto manifesta que o verdadeiro patriarca vive neste mundo como peregrino, mas fixa sua esperança naquele reino eterno que Deus preparou para os que lhe permanecem fiéis. Chave espiritual para o leitor. Santo Agostinho convida o cristão a reconhecer que toda a história de Isaac aponta para Cristo e para a Igreja. Isaac nasce por promessa. Cristo nasce segundo a promessa feita desde os antigos profetas. Isaac é o filho amado. Cristo é o filho unigênito do Pai. Isaac torna-se herdeiro da aliança. Cristo estabelece a nova e eterna aliança. Assim, todos os que vivem pela fé em Cristo tornam-se filhos da promessa, não por mérito humano, mas pela graça de Deus. Essa leitura mostra que o Antigo Testamento não é apenas a história do povo de Israel, mas o anúncio antecipado da obra redentora de Cristo, revelada plenamente no Novo Testamento. Referência bibliográfica: Santo Agostinho de Hipona, 354-430. A Cidade de Deus, livro 16, capítulos 31 e 32. Em complemento, essa interpretação é confirmada pelo próprio São Paulo, na Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículos 21 a 31, onde o apóstolo explica explicitamente que Sara e Agar representam as duas alianças, a da servidão e a da liberdade. Essa concordância entre o ensinamento apostólico e a reflexão de Santo Agostinho fez dessa leitura uma das interpretações patrísticas mais importantes de todo o capítulo 21 do Gênesis. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales,
Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.